Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Mensagem dessa noite: limpando o leito conjugal. Hebreus capítulo 13, verso 4. Vamos ler? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Amém. Venerado entre todos seja o matrimônio. Entre tudo que Deus criou, aquilo que é mais sagrado é a família. Venerado entre todos seja o matrimônio, assim como o leito, a cama, a intimidade, sem mácula, sem sujeira. Queridos, na intimidade sexual de um casal, pode-se muitas coisas que algumas pessoas religiosas proibiram e disseram que não pode, mas pode. Agora, existe coisas que não pode e acabou. Uma coisa que eu tenho insistido muito aqui, ensinar aqui por onde eu passo, é que nós não podemos ser que nem aquelas igrejas neuróticas, que tudo para eles é demônio. Tudo é demônio. Olha, pastor, eu estava sentado lá na sala, quando pensar que não, caiu uma tampa lá na cozinha, e eu, meu Deus, é o demônio. Corre lá, irmã, de repente ele quer jantar, quer que você esquenta a comida. Outra vez uma irmã dessas igrejas neuróticas chegou para mim e falou: pastor, lá em casa é assim, eu estou varrendo embaixo da cama, eu estou, sai daí demônio, eu estou limpando o guarda-roupa, sai daí demônio, eu estou limpando a geladeira, sai daí demônio. O senhor vive assim também? Eu falei: não, na minha casa é só assim, seja bem-vindo Espírito Santo. Então nós não podemos viver uma neurose de ver demônio em tudo que é lugar. Ei, mas temos que ter consciência do seguinte: eles existem, eles são reais, e tem coisas que são os demônios sim. Então nós temos que ter equilíbrio. Não podemos ficar vendo demônio em tudo e em todos, mas também não podemos desprezar a verdade de que tem situações que são os demônios. Então nessa noite nós vamos dentro desse equilíbrio. O que é demônio, vamos aprender sobre, vamos repreender, vamos expulsar. O que não é demônio, vamos amadurecer e vamos procurar outra fonte de ensino para poder nos alimentar e entender a verdade. Aí aqui ele continua: bem como leito sem mácula, mas enquanto aos que cometem prostituição e aos adúlteros, Deus os condenará. Aqui já começa a ficar mais sério. Aqui já começa a dizer o seguinte: não vai pensando você que tudo na relação sexual pode. Não vai pensando você que tudo que se diz respeito a sexo entre quatro paredes é válido. Que não é assim não. Enquanto aos prostitutos, aqui está falando prostituição, mas no texto original significa imorais, impuros. Enquanto aos impuros e aos adúlteros, o Senhor os condenará, o Senhor os julgará. Queridos, uma das piores coisas que existe hoje, demoníaca, e que suja demais o leito conjugal, é a tal da pornografia. A palavra pornografia deriva do grego porneia, que significa tudo aquilo que é de contexto imoral, sexual. Tudo aquilo que estimula o sexo de forma imoral. Eu vou repetir para você entender. A palavra pornografia é de porneia, que significa tudo aquilo que estimula o desejo sexual de forma imoral, ou o uso de sexo de forma imoral. Isso é pornografia. Isso quer dizer que quando um casal utiliza de pornografia, ele está sujando o seu casamento.
E uma vez sujando o seu casamento, ele está abrindo as portas para que os demônios entrem. E é por isso que tem existido tanta separação no meio evangélico. Mas para você entender bem, eu quero ir desde o comecinho, para você captar bem. Eu vou dividir essa mensagem, eu vou primeiro te explicar o problema da pornografia, que é porque os demônios estão por trás disso. E depois nós vamos falar mais abertamente sobre os problemas que a pornografia traz dentro do casamento. Você não precisa abrir, mas a Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 18, algo interessante. Israel tinha saído do Egito, eles ficaram presos 400 anos, saíram do Egito e estavam caminhando rumo à Nova Canaã. Canaã era uma cidade onde havia muita prosperidade, e o povo que tinha lá era maldito. Então a ordem de Deus é que eles entrassem lá, destruíssem tudo, todas as pessoas que estavam debaixo de maldição, e passassem a habitar naquela terra. Então Deus, caminhando com eles, Deus disse para Moisés o seguinte, aí entra Levítico capítulo 18: olha, eu tirei vocês do Egito e estou levando vocês para Canaã. Esqueçam os costumes que vocês aprenderam no Egito, e não pratiquem o que vocês vão aprender em Canaã. Presta atenção que isso aqui é importantíssimo para você entender toda a mensagem. Quando eles estavam presos no Egito, eles não tinham cultura, eles não tinham identidades sociais só entre eles, eles não tinham nada. Tudo que eles viam no Egito, porque eles eram escravos. Quando eles estavam saindo, imagina um povo saindo de uma região, um povo sem cultura, um povo sem costumes, um povo sem identidade própria. Então, para que eles tivessem uma cultura, uma identidade própria, o que Deus fez? Começou a se revelar a eles: vou trazer meus mandamentos, vou trazer meus estatutos, vou trazer meu juízo. Em outras palavras, meus mandamentos, meus estatutos, meus ensinamentos, vai formar em vocês, Israel, justamente o que? A nova cultura. Entenderam? Entenderam? Só que tem um porém: para formar essa nova cultura baseada nos meus mandamentos, e esqueça tudo que vocês aprenderam no Egito, e não pratica o que vocês vão ver em Canaã. Aí ele chega no verso 5 de Levítico 18: eu vos dei os meus mandamentos, para que por eles, praticando, vocês possam viver. No verso 1 ao 5, Deus está dizendo: eu estou trazendo coisas novas para vocês. Agora, do verso 6 de Levítico 18 para frente, é que as coisas começam a ficar feias. No verso 6 até o verso 19, Deus dá uma lista enorme de uma imoralidade sexual chamada de incesto, que quer dizer sexo entre familiares. E aí ele diz o seguinte: entre vocês ninguém fará como se faz os egípcios, era costume deles. Entre vocês não haverá homem, pai, que se deite com a própria filha como se fosse sua mulher. Não haverá mulher que transe com o próprio filho. Não haverá irmão que tenha sexo com a própria irmã. Deus estava dizendo: lá no Egito, os pais tinham relação com os filhos, os irmãos tinham relação entre eles. Lá em Canaã, eles têm sexo entre eles. Mas no meio do meu povo, você respeita os seus filhos, respeita os seus pais, respeita os seus irmãos. E no meio do meu povo, sexo só entre casados, marido e mulher, só entre o casal, ninguém mais. Volta e meia a gente vê um escândalo de pais que abusam de filhos. Volta e meia a gente ouve um irmão, uma irmã comentar que tinha relação com o próprio irmão. Sexo imoral, incesto. Aí Deus continua, verso 20, Levítico 18, 20: com a mulher do seu próximo não se deitará,
para não se contaminar com ela. Olha que interessante. Deus diz que a mulher que está se deitando com o homem casado é adúltera. Ela é suja, ela suja os outros. E aquele que se deita com ela também suja ela. Deus estava dizendo, lá no Egito, eles cometem adultério. Lá em Canaã, eles cometem adultério. Mas no meio do meu povo, não se comete adultério. No meio do povo de Israel, no meio do meu povo, da igreja do povo, no meio do meu povo da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, não se comete adultério. Aí ele vai continuando, 18:22, com o homem não se deitará como se fosse homem, como se fosse mulher, porque abominável é ao Senhor. Deus está dizendo, lá no Egito, tinha homem com homem, mulher com mulher. Lá em Canaã, tem homem com homem, mulher com mulher. Mas no meio do meu povo, não, Senhor. No meio do meu povo, chamava o povo de Deus, homem casa com mulher e tem sexo com mulher. Mulher casa-se com homem e tem relação sexual com homem. Se for homem com homem, mulher com mulher, eu tenho nojo. A palavra abominação aqui, eu vou repetir, presta atenção. Verso 22, com homem não se deitará como se fosse mulher. Abominação é, a palavra abominação é o extremo de nojo. Abominação é, imagina que eu pego um prato com um pouquinho de comida, coloco fezes e urina, do pior tipo que você imaginar, e dou para você e para beber um copo de vômito. Sentiu nojo? É isso que Deus sente quando vê homem com homem e mulher com mulher. É isso que ele sente. Não sou eu não, não sou eu não. É a Bíblia. Sente nojo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Verso 23. Com animal não se deitará como se fosse gente, pois confusão é. O capítulo 18 de Levítico todinho, Deus traz uma relação de sexo sujo, incesto, adultério, homoafetividade, sexo bizarro. Ele traz uma relação de sexos imundos. Quando ele entra no capítulo 19, existe uma ligação, porque por trás do sexo imoral, sexo sujo, está os demônios. Porque quando teve a queda do homem, com o pecado de Adão, os demônios começaram a invadir as nações, os lugares que ainda não tinha nem povoações, e muitas sociedades foram sendo formadas e direcionadas por demônios. Só que existe uma ligação completa, direta, de sexo imoral com demônios. Por trás de qualquer relação imoral sexual, tem a participação de um demônio. E detalhe, não pense você que quando a gente fala demônio, especificamente, quer dizer que você, o homem ou a mulher vai manifestar. Não, senhor, não especificamente. A minoria das pessoas manifestam demônios. Tem muita gente que tem demônio e é liberto sem que haja manifestação. É a minoria que manifesta, não é a maioria. É capaz de um casal ter a presença de um demônio na casa dele, na cama dele, na vida dele, e ele nunca manifestar, e o demônio continua lá. Para você ter uma ideia, a Bíblia conta de um Deus chamado Baal, aquele que Elias sobe no monte em 1 Reis 18 e enfrenta os falsos profetas de Baal. A imagem do Deus Baal que eles adoravam era no formato de um órgão sexual masculino. A deusa Astarote, o altar dela era no formato de um órgão sexual feminino. Já imaginou o que é subir no altar com o formato de um órgão sexual feminino? Já imaginou o que é se prostrar para uma imagem que ela é um pênis duro, formato de um pênis ereto? Por que isso? Porque no contexto bíblico do Antigo Testamento,
Os demônios estão juntos com sexo imoral. Eles estão juntos. Eles não se separam. Se tem sujeira sexual, tem demônios. Lembre que eu falei para você que nós temos que ser equilibrados. Se não tem demônio, não tem. Mas se tem, tem e vamos combater. Tem demônio. Vamos entrar agora para o lado da pornografia. Uma das maiores forças hoje dos espíritos imundos está através da pornografia. Segundo um levantamento feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, em todos os países que a censura não é rígida, que nem no Brasil e na Holanda, é uma censura falha. De cada 10 homens, 7 utilizam de pornografia. Pesquisa séria, levantada nos Estados Unidos. Em todos os países onde a censura não funciona, de cada 10 homens, na igreja ou não na igreja, 7 gostam de algum tipo de pornografia. Vai vendo? Meu amigo, o problema é que os espíritos imundos, eles vão avançando com o tempo, e eles vão se adaptando a culturas, eles vão mudando linguajares, vão criando sistemas, vão influenciando a mídia, vão influenciando várias coisas para formar no indivíduo uma conduta imoral. E aí dentro disso é que vai entrando a pornografia. Você já percebeu uma coisa no Brasil? É propaganda de chinelo, aparece uma mulher sensual. É propaganda de cerveja, é para aparecer um monte de cara desesperado para ver se o Palmeiras sobe para a segunda divisão. Tem que aparecer uma mulher seminua. É propaganda de carro, é para aparecer um cara apaixonado por carro. Aparece uma mulher boazuda dirigindo o carro. É programa de comédia. Se não tiver uma mulher boazuda para fazer a cena da assanhadinha, ninguém assiste. É novela, tem que ter as boazudas da vez, senão ninguém assiste. Tudo isso é para ir colocando uma informação dentro das pessoas de que a sensualidade é normal, de que andar com sainha curta é normal, de que andar com blusinha muito decotada é normal, de que o camarada andar com shortinho muito curto é normal. É para formar uma mentalidade de que viver sensualmente é normal e de que o sexo com quem tiver afim também é normal. Aí se corrompe a sociedade, se corrompe as estruturas. Está entendendo qual é a sacada? Aí eles entram na mídia, aí eles vêm com força e enchem o Brasil de funk para tudo que é lado. Porque as músicas baianas tiveram uma força. Veio o funk e arrebentou com a música baiana. Aquelas músicas de axé, de rebola, do tchan, tchau, tchau, tchau. Os funks são terríveis. Os jovens e adolescentes ficam presos nisso. E o pior, eles não percebem que inconscientemente está sendo passada uma informação. Transe à vontade, faça sexo à vontade, mostre o seu corpo, não respeite o seu corpo. Casou, não deu certo, separa, casa de novo. Casou, não deu certo, separa, mas já faz 7 vezes, 8º casamento, não importa, casa de novo. E aí o Brasil vai virando uma terra de ninguém, porque os demônios entraram pela mídia, entraram pelos programas, entraram pela música, entraram pela dança, e lá está um país afundado em ser vergonhice. E aí ele vem com a grande força dele, qual é? A pornografia. Meu irmão, o que tem de crente que gosta de pornografia? E o problema, o que tem de casamento destruído por causa de pornografia? Agora, como que é formada uma ideia pornográfica numa pessoa?
Vou te dar um exemplo. Normalmente é com meninos, né? Mas já quebrou essa barreira hoje, o que tem de moça que gosta da coisa errada. Mas vamos pegar o exemplo do homem, que o homem já tem a fama de ser mais sem vergonha do que a mulher, né? Garoto tá lá. Eu tiro por mim, exemplo. Quando eu era criança, eu tinha 8 anos, a televisão ainda era preta e branca. Meu amigo, na minha época, quem tem 38 anos para cima vai lembrar do Clube do Bolinha, aquele gordo da Bandeirantes. Já morreu faz hora. Meu irmão, 8 anos de idade eu ficava vidrado no Clube do Bolinha, 3 horas da tarde no sábado. Sabe por quê? Porque apareciam umas moças bem bonitas dançando vestidas com maiô. Tinha 8 anos, mas eu gostava. Eu gostava. Fui crescendo nisso. Chegou a minha fase de adolescente. Programa do Gugu no domingo. Se alguém tirasse minha atenção, eu quebrava o pau, meu irmão. Porque deixa eu ver a prova da banheira. Deixa eu ver aquela brincadeira que os caras jogam água e as mocinhas estão com a blusa branca, fica transparente e mostra os seios dela. Meu irmão, se alguém tirasse a minha atenção nessa hora, o pau quebrava. Vai evoluindo. Cheguei aos 13 anos, já estou com a sexualidade ativada. Sabe por quem? Pelos demônios que já tinham trabalhado na minha mente a imoralidade por causa da televisão, não por causa da televisão, mas por causa dos programas que eu assistia, por causa das revistas pornográficas que me apresentaram. Eu já estava apresentado a ser vergonhice. Resultado, 14 anos de idade, perdi a virgindade com um travesti. 14 anos de idade, eu vivia nas avenidas de prostituição, vivia dentro das zonas e não respeitava mulher nenhuma. Por quê? Porque eu aprendi e fui ensinado desde pequeno por uma cultura que já estava se corrompendo, ditada por demônios, que já tinha mulher seminua para todos os lugares. 16 anos, eu era tão depravado que eu peguei um monte de revistas, tanto pornográfica quanto de mulher nuas, assim, só de fotografia. Acredite, enchi o meu quarto com aquelas fotos. A minha mãe entrou no quarto, quase teve um derrame, pelo amor de Deus. Ela deu de cara, quando ela abre a porta, de cara com cara, funhanhando com a menina na fotografia. A minha mãe, pelo amor de Deus, você enloucou? Isso é normal. Só que quando eu fui vendo a Bíblia, lá em Canaã, onde eles iam entrar, eles tinham o hábito de desenhar demônios e sexo na parede. Lá em Canaã, há mais de 3.000 anos atrás, acredite, eles desenhavam pênis na parede, eles desenhavam órgão genital feminino na parede. Eu apenas tive uma expressão maligna daquilo que já era ditado milhares de anos atrás em outras civilizações. Entendeu como é que funciona? Pois bem, o problema é que a pessoa viveu isso quando não era crente. Agora ela se converteu. Para quebrar, uns quebram, que nem o meu caso, outros não. E o pior, a pessoa casa e leva para dentro do casamento a pornografia. E quando falamos de pornografia, existe a pornografia explícita. Aqui a mensagem é para casal, então vamos aqui dentro de nós mesmos. Explícita é quando o marido sonda a mulher, percebe que a mulher pode gostar, e ele fala, vamos assistir um filme ou vamos ver um vídeo na internet. Aí a mulher fica meio assim, e ele acaba conquistando e a mulher ouve, assiste, ou de repente ela também já praticava, e aí está tudo em casa. Isso é a pornografia explícita. Pornografia oculta é aquela que o camarada pensa assim, a minha mulher já deixou claro que não gosta disso,
A minha mulher é uma mulher que na cama ela é maravilhosa, mas ela já deixou nas entrelinhas que ela não gosta de pornografia. Mas eu gosto, porque eu cresci vendo pornografia e mesmo na igreja eu uso de pornografia. O que eu vou fazer? Vou acessar sites, depois eu apago o histórico, vou ver DVD, depois eu quebro o CD, ou escondo, vou ver revista, vou ver qualquer coisa, mas ela não vai saber. Pornografia oculta, escondida. Só que aí começa uma série de problemas. Por quê? Porque aonde entra pornografia, entra demônios. E é isso que eu quero ministrar aqui na segunda parte da mensagem. Aonde entra pornografia, entra demônios. São coisas que não tem como separar, gente. Não tem como separar. Aí a pornografia vai desencadeando uma série de problemas. Primeiro, ela prepara rapidamente o casamento para que haja separação. Um dia uma mulher chegou para mim e veio conversar comigo. Pastor, sou casado há 22 anos, meu casamento está assim, 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 derrotado, destruído. E isso. Enquanto ela falava, Deus disse para mim: pergunta para ela se ela e o marido usam de pornografia. Eu falei: irmã, permita te perguntar, a senhora e o seu marido usam de pornografia? Ela ficou meio sem graça, falou: pastor, eu usava com ele para nos estimular sexualmente. Depois eu fui confrontada na minha consciência e falei para ele: eu não quero mais usar. Mas ele usa até hoje, não tem um dia que ele não vê pornografia. E o nosso casamento está na corda bamba, porque ele já mandou sair de casa. Eu é que sou sem vergonha e estou lá. Aí eu fui categórico, falei: irmã, esse demônio de separação entrou por causa da brecha do sexo imoral. Está aqui, ó, escuta. Jeremias 39, verso 2. E os babilônicos entraram em Jerusalém por causa das brechas que tinham nos muros. Sabe qual é a revelação? O texto é o seguinte: Israel estava cercado pela Babilônia. Babilônia ia entrar dentro de Jerusalém, destruir a cidade e levar todo mundo cativo, prisioneiro. Só que naquela época as cidades eram cercadas de muralha no Oriente Médio. A única chance era arrombar a porta ou quebrar o muro. Mas para quebrar o muro, os soldados ficavam atirando flecha, ninguém conseguia chegar perto. Só que com Jerusalém foi diferente. O muro começou a abrir fissuras, brechas. E acredite se você quiser, era tanta brecha, que entrou um exército inteiro pelos buracos que tinha no muro. É que nem invadir uma casa que está com cerca elétrica, que está com alarme no portão, mas o camarada mete a picareta e abre um buraco no muro e entra. Era isso que tinha lá. Mas detalhe, não foi os babilônicos que abriram, Israel tinha aberto o buraco. Trazendo para o lado espiritual, os demônios entram nos casamentos por causa das brechas que nós abrimos no muro de proteção. A pornografia é um desses grandes buracos. Você sabendo que o seu marido gosta e usa, ou você sabendo ou não que a tua esposa gosta e usa, se entrou pornografia, o seu casamento está correndo risco. O que fazer, pastor? Nós vamos ensinar aqui. No final da mensagem, lógico, a gente ensina aqui o problema, e lógico, não somos bobos, vamos ensinar como é que trata. Mas qualquer casamento evangélico no mundo, qualquer casamento, crente ou não crente, se tem pornografia, já existe o risco de separação. Segundo, a pornografia traz o grande problema de ofender as mulheres. Por quê? Porque quem mais gosta de pornografia é homem, embora mulheres utilizem também.
Só que quando o homem começa, ele é viciado na pornografia, é automático, ele quer trazer da pornografia para o casamento que ele aprende lá. Então ele começa a ofender a mulher. Por quê? Porque é normal, perdão, vamos mudar o termo, é comum, né? Porque normal não é. É comum um homem que gosta de pornografia começar a pedir para que a mulher dele faça com ele o que ele vê nos filmes pornográficos. E não me refiro somente a posições, mas à utilização de certos objetos, a utilização de certas fantasias sexuais. Um tempo atrás uma mulher chegou para mim e disse: pastor, meu casamento foi destruído. Uma vez eu tive uma ideia maravilhosa. Aluguei uma lâmpada daquelas que fica girando, tipo de danceteria. Meu marido chegou mais cedo em casa, preparei o ambiente lá em casa, e eu me fiz de prostituta e dancei para ele, tirei a roupa e tivemos uma noite maravilhosa. 2 semanas depois o meu marido foi para a zona e nunca mais saiu de lá. Eu falei: mas a senhora, né, irmã? Tanta coisa para viajar na maionese, tu vai pirar na batatinha? Entende como é que é o mistério? Vai vendo. Aí ele começa a humilhar algumas mulheres. Porque tem mulher que a mulher nunca vai conseguir, melhor dizendo, a mulher nunca vai conseguir alcançar a fantasia de um homem que gosta de pornografia. Ela não consegue. Tem aquelas que ficam oprimidas, com medo de perder o marido, porque é tanta ideia nova, negativa, é tanta coisa esquisita que a mulher já fica com medo. Eu não vou fazer isso, você está doido? Terceiro, a pornografia, ela gera em muitas mulheres complexo de inferioridade, porque ela não consegue alcançar o ritmo que o marido quer. O cara fica insaciável. Sem contar que tem aqueles que ficam tão presos ao vício e à masturbação, que quando a mulher vai procurar ele não tem nada para a mulher mais. Uma vez, eu e minha esposa fomos procurados por uma moça, 22 anos. Ela chegou e falou: pastor, eu vou me descrever para o senhor. Eu sou uma moça bonita, eu faço academia, sou saudável, estou casada há 2 anos, casei virgem porque eu sou da igreja. Quando eu casei eu já estava com aquele negócio, homem louca. Os hormônios estavam na unha, estavam no zóio, estavam na sobrancelha, estavam no cabelo. 3 meses de rala e rola, eu quero tchum, eu quero tchai, tchê, 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 e ralo tchum, e rala, e foi forte. Mas eu ainda estava cheia de hormônio. Pastor, você acredita que meu marido começou a minguar? E lá estou eu, uma moça nova, cheia de hormônio, cheia de academia, que academia, meu irmão, show, é comprovado isso aqui, viu? O exercício físico deixa o seu corpo sempre no ponto certo. O desejo sexual aumenta quando se faz exercício físico. Tem gente que vai atrás de Viagra. Faz exercício, meu filho, você ganha mais, isso daí é natural. Depois sua mulher que se vire com você. Meu irmão, pastor, mas ele não quer nada. Aí um dia eu entro no banheiro, ele pensou que tinha fechado a porta e não tinha. Eu pego meu marido se masturbando vendo uma revista pornográfica. O meu mundo caiu, pastor. Porque eu aqui, um filezinho e um miserável vendo pedaço de papel, encostei ele na parede. Tá bom, o problema é que eu me masturbo tanto vendo vídeo e revista pornográfica que chega de noite e não tem mais força. Deu o que fazer para tratar eles lá. Graças a Deus, Deus entrou na parada e restaurou. Mas casamento com menos de 1 ano. E na igreja, viu? Os 2 da igreja. Menos de 1 ano. E a destruição entrando por causa da pornografia.
Quarto, a pornografia abre uma porta de demônios, porta para demônios tão grande que até os filhos começam a ser influenciados. Até os filhos começam a ser influenciados. Tipo assim, marido, vou mudar um pouquinho para não ficar só no marido. A mulher, porque esses dias, escuta, esses dias, um amigão meu falou assim, pastor, tinha uma irmã porque ela era crente também, não só da empresa, mas era crente, ficava com um computador para ela em casa. Tivemos um probleminha, tivemos que pegar o computador, que só ela usava, cheio de pornografia, mulher casada. E era ela, não era ele não, era ela que usava. Então a mulher, ela utiliza de pornografia. Ela abriu a porta e disse, demônios de imoralidade, fiquem à vontade na minha casa. Aí é a hora que o filho casa, passa 2, 3 anos, separa. É a hora que a filha, a adolescente, vem para a igreja e começa a pegar toda a gurizada da igreja. É a hora que o filho vai para a escola, começa a conhecer sexo e não consegue ser fiel com nenhuma garota. Mas como pode? Nós somos tudo da igreja. Pode, porque a brecha foi aberta e os babilônicos, que são sinônimos de demônios aqui no contexto, entraram aos montes. E lá vai filmes, e lá vai revistas. Uma vez eu estava pregando no encontro de casais, tinham vários casais, tudo evangélico. O que tinha menos tempo de casado tinha 3 anos. Eu estou pregando outro assunto que não tem nada a ver com aquilo. Aí Deus falou para mim, para a pregação e pergunta quem faz uso de pornografia. Aí eu perguntei, lógico que na hora ninguém levantou a mão, né? Baratinho, esperta, não cruza galinheiro, todo mundo ficou quieto. Aí eu fui levando uma conversa, falei, irmãos, eu estava pregando outro texto. Se Deus mandou me começar a parar e mexer aqui, é que nós temos que trabalhar algumas coisas aqui. Então, em nome de Jesus, quem aqui faz uso de pornografia, levanta a mão. Meu irmão, mais da metade levantou a mão. Tudo crente da igreja. Obreiro, e presbítero, presbítera, e diácono, e diaconisa, e demônia, e pornografia, isso, aquilo, outro. Mais da metade. Aí eu parei a mensagem, começamos a ir para vamos limpar o povo. Por que vocês usam? Eu uso porque o meu marido pede. Vamos assistir, meu bem, fazer umas poses novas, ver uns esquemas diferentes. E aí o povo vai se envolvendo. Quando pensar que não, porteira que passa boi, passa boiada. Aí os filhos começam a ficar imorais. Ai, pastor, ora pelo meu filho, onde foi que eu errei? Entende? Aí vem o pai, vou dar uma surra nessa menina para ela aprender, pastor. Tá brincando com a minha cara? Eu só dou bom exemplo dentro de casa. Bom exemplo diante deles, né? Quer dizer, mas assim no escondidinho a gente vê uma coisinha ou outra, uma bobeirinha, pastor, só. Eu vi uma história de um pastor verídico, pastor de uma igreja com muitos membros. Um dia ele chega em casa, a mulher está aos prantos, chorando muito. Querido, o que foi? Todos eles da igreja, a menina, que eu vou citar aqui, nasceu no berço evangélico. Amor, a nossa filha de 13 anos, que menstruou e virou moça semanas atrás, foi tomar banho. Ela não fechou a porta. Eu entrei. Não é o costume nosso lá, ela falando, né? Não é o costume nosso lá, o pastor contando, né? O testemunho, não era costume nosso lá deixar a porta aberta quando vai tomar banho. Naquele dia minha filha deixou. E quem contou isso foi o pastor.
Aí a mulher contando. Aí, meu amor, ela deixou a porta aberta, eu entrei. Quando eu entrei, eu flagro a nossa filha com um objeto estranho, parece que era uma escova de cabelo com cabo longo, se masturbando com aquele cabo. Eu fiquei chocada. Eu não consegui nem conversar com a nossa filha ainda. Aí o pai chamou a filha. Filha, o que está acontecendo? E não sei o que, não sei o que. A filha falou: pai, uns 2 meses atrás, comecei a sentir algo diferente no meu corpo. Uma vontade de... Depois eu entendi que era de ter sexo. E eu comecei a sentir um negócio que... Eu entrei na internet e vi como é que masturba. E é muito bom. Só que aí deu um problema, pai. Eu comecei a gostar. E eu fico imaginando como é que é ter sexo. Eu estou doida para ter sexo. Aí o pai perguntou: filha, quanto que deu isso? Faz uns 2 meses. Começou. Aí o pai começou a chorar. Chamou a mãe em particular, a esposa, falou: meu bem, você lembra que eu tive problemas com pornografia? Lembro. Você lembra que foi ruim de limpar? Lembro. Pois é, eu larguei, né? Mas faz 2 meses exatamente que eu voltei. Aquilo que está na nossa filha lá na sala, fui eu que abri a porta e mandei entrar. Aí ele pediu licença na igreja, afastou do ministério e falou: vou consertar minha família. E foi pedir perdão e foi restaurar tudo. É a pornografia. É a brecha. É aquilo que eu expliquei no começo, que você nunca deve esquecer. Que se tem pornografia, tem demônios. Mesmo que a pessoa não manifeste, tem demônios. E aquilo que muitas das vezes as pessoas normalizam e acham que se torna normal, não é normal nesse contexto. Não é normal. Eu já ministrei a palavras similar a essa. Eu ministrei em algumas igrejas. Aqui está sendo, esse texto está sendo a 3ª vez que eu estou ministrando esse ano, para casais. Mas similar assim eu ministrei em outros lugares. A maioria das igrejas que eu ministro esse texto tão aberto, os pastores dizem, os pastores e os membros, sabe o que eles dizem? Pastor, nunca na nossa igreja alguém falou contra a pornografia. Nunca na nossa igreja alguém falou contra o vício da masturbação. Nunca, é a primeira vez que estão falando. Aí eu fico pensando, como é que o povo vai ser liberto se não se ensina contra? Como é que o povo vai ter o casamento limpo se não se ensina contra? Aí as pessoas estão lá assistindo um monte de nojeira. Eu perguntei uma vez para uma mulher: irmã, você já viu pornografia? Não, eu já viu não. Tem certeza? Você já foi em motel? Ela disse já. Quando você chegou no motel, a televisão estava ligada ou desligada? Ela falou assim: desligada. Desculpa, ligada. Eu falei: o que você fez? Ela falou: sentei na cama, fiquei assistindo até a hora que meu marido foi tomar banho e veio para a cama. Eu falei: e aí você ficou assistindo Corinthians e São Paulo? Não, estava passando sexo lá. Eu falei: então você já viu pornografia? É, pastor, falar a verdade para o senhor, eu vi lá, mas meu marido vê direto. Aí joguei a isca que ela pegou. De tudo isso que nós estamos falando aqui, pastor, como é que o que a gente tem que fazer? De tudo isso que você ouviu, que Deus trouxe para nós uma nova cultura, que Deus trouxe para nós novos mandamentos, que Deus ensinou para nós que não podemos participar de sexo sujo, que Deus ensinou para nós, que parece até que, se eu não me engano, o pastor Alessandro pregou alguma coisa aqui sobre sexo limpo ou sexo sujo, né? Parece que eu vi o pessoal comentar. Se você, depois que você aprendeu aqui mais uma vez, que se tem pornografia tem demônios, sabe o que você tem que fazer? Estava esquecendo aqui, deixa eu voltar aqui. Ei, não seja conivente com safadeza não. Se você sabe que seu filho usa, repreende ele. Tem filho que entra no banheiro, adolescente, jovenzinho, fica 2 horas no banheiro. O pai não é bobo, o pai sabe o que o filho está fazendo. Se brincar, entrou de alguma forma com a revistinha escondida. Você já foi jovem, você já foi adolescente, você não é bobo? Não, meu filho está fazendo chapinha, pastor, por isso que está demorando. Sai fora, cara.
Você sabe que seu filho está lá vendo uma revistinha? Conversa com o teu filho. Se você sabe que a tua filha anda mexendo com essas coisas na internet, porque a gurizada de hoje em dia está pilhada. As menininhas de 13, 14, 15 anos depois que menstrua, está lá olhando na internet, meu irmão. Eu quero descobrir como é que é isso. Muitas dessas garotas que andam se beijando na boca e apaixonadas uma por outra, na escola, na vizinhança, muitas delas aprenderam muita coisa pela internet. Os pais não acompanham. Vai vendo. O que fazer mediante a tudo isso? Primeiro, combata com severidade. Você que está aqui hoje, não precisa levantar a mão não, por favor, que eu vou perguntar. Mas você que está aqui e sabe que teu marido usa, não levanta a mão. É só para você prestar atenção. Você que está aqui e sabe que teu marido usa, sai daqui e ainda hoje no carro ou em casa, querido, você entendeu, não entendeu? Então, pelo amor a mim e pelo amor à nossa família, nunca mais acesse pornografia. Você me ama? Ama nossos filhos? Amo, sabe que eu amo. Então nunca mais. Se você é do tipo que assistia com seu marido, querido, nós aprendemos. Não deu para aprender? Aprendemos. Então nós vamos confessar o nosso pecado e vamos desfazer disso daí. Você que sabe que seu filho ou sua filha usa, filhão, filhona, nós aprendemos isso. E de hoje em diante o pai não vai mais te aceitar. Eu quero te proibir em nome de Jesus de você entrar na internet e acessar essas coisas. Lembra aquela vez que você chamou o pai para ver? A mulher peitudona ainda dava risada? De hoje em diante, meu filho, nunca mais. Que eu quero a nossa casa limpa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Com pornografia lá dentro vai ser ruim de ter harmonia, porque os demônios não vão deixar. Com pornografia lá dentro vai ser ruim de ter alegria, porque os demônios não vão deixar. Limpe. Terceiro, Senhor, não deixa minha casa suja não, eu te peço. Se alguém aqui na minha casa usa pornografia, revela, Senhor, porque eu não quero ficar com a minha casa suja. Se meus filhos estão acessando, se meus filhos estão usando, independente de ser adolescente, jovem, está meio pilhado, me revela, Senhor. Eu não quero a minha casa suja com essas coisas não. Eu não quero demônios de safadeza entrando dentro da minha casa não. Peça para Deus te revelar. Vou caminhar para o final dizendo o seguinte: não vou aqui expor ninguém, mas você se conhece. Você conhece a tua intimidade sexual. Você conhece o que você usa para se estimular. Você pode ainda hoje, lá no seu particular, em casa, rasgar teu coração e falar para Deus: Senhor, eu estava usando do pecado de pornografia. Peço que me perdoe. Peço que perdoe meu casamento dessa sujeira. Peço que o Senhor passe o teu sangue e limpe o nosso leito conjugal em nome de Jesus. Ordeno que esses demônios que entraram e que estão aqui escondidos, só esperando a hora de separar meu casamento, de pegar meus filhos, ordeno que vocês saiam, porque eu estou arrependido em nome de Jesus. Ordeno que vocês abandonem a minha casa, porque a porta que eu abri para vocês entrar, eu expulso vocês e eu fecho agora em nome de Jesus. Senhor, que a minha casa seja limpa e que não tenhamos mais nenhuma utilização, nem eu, nem minha esposa e nem meus filhos, de material imoral. Querido, você pode e deve falar de sexo com seus filhos à medida que eles vão crescendo, e você precisa instruí-lo. Você pode e deve falar de sexo com a sua esposa. Falar para ela: amor, eu gosto que você mexe assim, eu gosto que você pula assim, eu gosto que você sobe em cima do guarda-roupa e grita Jerônimo e pula em cima de mim.
eu gosto que você mexe desse jeito, eu gosto quando vai nós dois por cima, eu gosto quando eu jogo a tua perna para um lado da cama e o outro em cima do guarda-roupa, eu gosto de tudo isso. Mas nós não precisamos de pornografia, não precisamos acessar vídeo, não precisamos ficar com medo de que os nossos filhos nos peguem. Eu vi um casal que o cara é louco, o cara fora da casinha. Camarada colocava vídeo, o cara casado, pai, colocava filme pornográfico no celular. Acredita? Eu era tão alucinado que eu pus na parede, o cara pôs no celular. Casado, pai, a família na igreja. Eu pensei, será que ele nunca imaginou que alguém um dia ia pegar e ia fuçar? A mulher dele pegou, meu irmão, a cenoura comeu o coelhinho. A mulher dele, o que é isso, meu Deus do céu? Fiquem em pé, por favor. Pessoal do louvor, olha para mim, eu estou terminando. Cuidado com os programas que você assiste. Se você ficar assistindo programas sensuais, se você ficar assistindo programas onde as mulheres tiram roupa, onde as mulheres ficam seminuas, onde os climas ficam um esfregando o outro, isso vai ser um convite para você ir assistir coisas mais fortes. Programas sensuais, eu me refiro àqueles programas que não tem exatamente a penetração, mas tem a estiga. Eu vou terminar explicando isso. Escuta. De cada 10 pessoas que tentam largar do crack ou da cocaína, da maconha, perdão, de cada 10 pessoas que tentam largar a maconha, 7 conseguem. De cada 10 pessoas que tentam largar a cocaína ou crack, 5 conseguem. De cada 10 pessoas que tentam largar o cigarro, só 2 conseguem. Maconha 7, cocaína 5, cigarro 2. O cigarro é uma droga liberada, mas é uma droga que ela mata. Mesmo matando devagar, ela mata mais do que cocaína, crack e maconha junto. Se embora que a maconha não mata, só deixa a pessoa fora da casinha. Mas a maconha e a cocaína matam, o crack mata. A cocaína e o crack matam. Mas o cigarro ainda mata mais do que crack e coca junto. Pastor, o que tem isso a ver com a mensagem? Muito a ver. Programas sensuais fazem mal que nem pornografia. Programa de mulher que fica estimuladinha e põe o seio para fora. Programas sensuais como tinha a prova da banheira. Programas de sensualidade como alguns filmes de comédia, como alguns programas de comédia. É que nem você está usando um cigarro. A pornografia, mais propriamente dita, é que nem você ir lá e cheirar uma carreira de cocaína. Mas quando você fica assistindo grupos de funk dançando, com as mulheres todas com aquele busanfão de fora, rebolando indo até o chão, você está fumando um cigarrinho. Aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai destruir teu casamento também, se você não parar. Então vou te dar um conselho. Controle na mão. Controle da televisão. Ó, barriga pra dentro, peito pra fora, controle na mão. Passou porcaria, troca o controle, troca o canal. A cena do filme esquentou, troca. Principalmente se seus filhos estiverem assistindo. Eu estava na casa de um pastor amigo e ele assistindo Davi. Ele, a esposa dele e o filho dele de 20 anos. Aí eu só via. Aí passou aquela cena do Davi com a Batseba. Querido, vamos falar a verdade. Eu não enxergo não, mas me falaram. Meteram uma Batseba linda para tentar o Davi. Tem gente falando aqui, foi mesmo. Escuta. O pastor, eu vi a hora que a mulher do pastor falou misericórdia. Eu falei, que foi, irmã? Ela falou, pastor,
Pensa numa mulher linda e nua num filme evangélico. Aí o pastor se irritou e falou: não, misericórdia, não dá. Trocou de canal. Dá licença, pastor, o senhor não está vendo, mas botaram ela peladinha e ele está babando. 5 minutos, já acabou a baixaria, deixa eu voltar lá. Ih, piorou, tirou de novo. Ele fez isso. Mas aqui, tem gente que quer fazer assim, ó. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá. Solta. Não amarra não, solta. Já até deixa o controle do lado. Eu sei que isso é uma tentação. Eu sei. Mas a Bíblia diz aqui em Coríntios 10:13: não veio sobre vós tentação nenhuma humana que você não possa suportar, mas fiel é Deus que junto com a tentação dará o escape para que você escape. Hebreus 12, verso 3, verso 4: vocês não têm resistido até o sangue contra o pecado. O desejo de ver pornografia, o desejo de assistir programas sensuais e imorais, Big Brocha Brasil e outras baixarias da televisão brasileira, esses desejos não são maiores do que você. O problema é que nem todo mundo quer resistir. Aí depois a gente desencadeia um problema que vira o que virou no Brasil: separações em massa. Casal não fica 2, 3 anos junto e já separa. Você vai perguntar discretamente: sim, nós usávamos de pornografia. Por quê? Não podia? Nós vimos um filmezinho quentinho de vez em quando, não podia não? Quero terminar essa mensagem orando por você. Pega na mão da tua esposa. Se quiser colocar o braço ao redor dela, fica à vontade. Eu sei que você entendeu o que foi falado. Nós vamos cantar, o louvor vai cantar uma canção. Enquanto eles cantam, você não precisa erguer a voz não. Você baixinho onde você está. Você vai começar agora já limpar o seu leito. Você vai começar a dizer para Deus baixinho aí: Senhor, eu entendi a mensagem. Em nome de Jesus, eu estou arrependido, eu estou arrependida. Senhor, eu não vou mais fazer isso. Chegando em casa eu vou apagar, eu vou desfazer, eu vou quebrar, eu vou queimar. Vamos cantar, só o louvor vai cantar. Você vai orar baixinho. E você que está com o seu leito limpo: pastor, sobre isso, graças a Deus, eu não gosto, minha esposa não gosta. Então lembra de alguém que você sabe que usa. Lembra de alguém que você sabe que tem usado. E pede para Deus libertar eles. Você que utiliza, pede para Deus limpar você, teu leito. Mas você que não utiliza, tem algum ou outro aqui que não utiliza. Você pede para Deus limpar aquele que você sabe que tem. Só o louvor sobe. A igreja curva a cabeça e faz a sua oração.